Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas desta segunda-feira. Hoje é dia 2 de agosto e eu sou a Mayra de La Salette. Nós continuamos a apresentar o nosso programa a partir dos nossos estúdios improvisados devido à pandemia do coronavírus. Os principais títulos deste Washington Fora de Horas de 2 de agosto. Angola está entre os países mais autoritários do mundo, diz o The Economist Intelligence Unit. O FMI está longe de voltar a apoiar o Orçamento Geral de Moçambique. E, ainda em Moçambique, presumível roubo provoca derrame de combustível em Pemba. Em São Tomé e Príncipe, as eleições podem não realizar-se no domingo. E temos mais, vamos falar do Brasil, vamos falar da Nigéria, vamos também falar ainda da Tunísia e, naturalmente, dos Jogos Olímpicos, o que se passa nos Jogos Olímpicos. Antes de eu continuar com o desenvolvimento das notícias, vou já ver quem é que está ligado a nós e aproveitar e pedir para partilharem o nosso programa para que mais pessoas possam ver este Washington Fora de Horas. Também sabem, para quem é Washington Foradense assíduo, este programa, como está a ser transmitido a partir de casa, implica que tudo está concentrado na mesma máquina. O Facebook, a câmara, o teleponto, então isto vai mexer um bocadinho à medida que eu vou tentando partilhar também o programa para que outras pessoas possam ver, para que mais gente possa ver entre todos aqueles que estão ligados ao Facebook. Então, primeiro pedir desculpas porque vai haver aqui uma sobreposição de som muito rápida. Possam ver. Aqui está, aquela sobreposição de que eu falei. Aqui está, portanto, a partilhar já o programa. Vou também partilhar o programa para não só na minha conta, mas também esperar que outras pessoas partilhem nas suas próprias contas. Aqui está. Partilhado, muito obrigada. Já vejo aqui pessoas ligadas a assistir ao programa. Maria de Lourdes Moreira, a partir de Utah, portanto, aqui nos Estados Unidos. Também temos Mitcha, está ligado. Muito obrigada pela companhia. Vamos então ao desenvolvimento das notícias que marcam este 2 de agosto. Em Angola, entre junho de 2020 e junho deste ano, o Instituto Nacional da Criança, o INAC, registrou mais de 4.000 casos de abuso sexual contra menores, número que aponta para uma média de 12 casos por dia, 356 por mês. No espaço de um ano, entre junho de 2020 e junho de 2021, 4.274 casos de violência sexual contra menores foram registados pelo INAC, revelou a diretora-geral adjunta da instituição, Elisa Gurgel, citada pelo Jornal de Angola. Luanda, a capital do país, destaca-se na lista das províncias onde as crianças são abusadas sexualmente, com 2.354 casos, seguida de Benguela, 581, Huila, 490 e Huambo, 223. O diretor-geral do INAC, Paulo Calessi, avançou recentemente que a maioria das denúncias foi feita pelas próprias crianças e vizinhos por meio de uma linha anónima, o 15015, que também está ligada ao Centro Integrado de Segurança Pública. A faixa etária mais afetada é dos 0 aos 14 anos, com maior incidência para as meninas. Em Luanda, os casos são mais frequentes nos municípios de Cacoaco e Viana, centralidade do Zango. Portanto, aqui um número muito alto de abuso de menores no espaço de um ano, de junho do ano passado a junho deste ano, revela o INAC. Ainda em Angola, o país está entre os 57 países do mundo com mais autoritarismo, de acordo com o Índice de Democracia Mundial, produzido pela Economist Intelligence Unit do Reino Unido. Numa classificação em 4 grupos, os com democracia plena, democracia imperfeita,
regimes híbridos e o quarto grupo, o pior, países autoritários. Angola está na lista onde a Coreia do Norte é líder, onde também constam países da região austral do continente africano como Zimbábue, República Democrática do Congo e Moçambique. A Voz da América ouviu analistas em Luanda e a maioria concorda com a classificação, mas há quem discorde. Aleixo Sobrinho, especialista do Instituto de Desenvolvimento e Democracia, o IDD, considera que o país piorou nos últimos anos e que o nível da ditadura não difere muito da que se vive na Coreia do Norte. Jorge Neto, diretor do jornal Estado News e analista político, considera que a falta de democracia no país é transversal e que há ditadura no MPLA, há ditadura na UNITA e em todos os partidos. Por seu lado, o economista José Sumbo diz ser exagero considerar Angola um país autoritário e lembrou que há liberdade de reunião, há diálogo e as instituições como o Parlamento, aliás, funcionam. Nós vamos ter mais reações a esta notícia na nossa emissão de rádio e eu aproveito e pergunto aos nossos espectadores o que é que acham. Este ranking, esta classificação do Economist Intelligence Unit do Reino Unido, ao colocar Angola no grupo dos países mais autoritários do mundo, ao lado ou no mesmo grupo que a Coreia do Norte, por exemplo, é uma classificação justa ou não? Diga de sua justiça. Ainda em Angola, moradores residentes dos bairros, da maioria dos bairros do Lubango, na província angolana da Huila, exigem a intervenção das autoridades na melhoria das vias de acesso devido à acentuada desestruturação. Numa altura em que se assiste à conclusão do designado Projeto de Infraestruturas Integradas do Lubango, que consiste na construção de cerca de 100 km de estradas, pontes e reabilitação de passeios, é na periferia onde reside a maioria da população com problemas de acesso nos serviços sociais básicos. O governador da província da Huila, Nuno Dala, visitou o Lubango, onde ouviu do administrador municipal Armando Vieira que a requalificação dos bairros se impõe, embora reconheça que não seja fácil. O governador espera poder contemplar no próximo orçamento da província algumas preocupações identificadas na sequência das constatações feitas. Nós vamos ter uma reportagem alargada na nossa emissão de rádio a partir das 18 horas de Angola. Antes de continuarmos, só dar aqui mais um ou outro bom dia a quem já se ligou a nós, e vejo aqui Braima Candé, de Bissau, temos Dionísio António da Costa, Sebastião Domingos Simão, que deixa votos de paz ao mundo inteiro e deseja uma segunda-feira abençoada. Ciso, aliás, Machava, ele diz: alô Mayra, cá estou a acompanhar-vos através desta plataforma diretamente da capital moçambicana. Muito boa tarde a Maputo. Pedro Magistral Pacaça diz: estamos juntos. E temos também Eikan Saco a partir de Moçambique, sim, é boa tarde. E Leonel Pinto, boa tarde, ligadíssimo. Temos ainda também aqui a Sanito Gotas, que diz: gosto muito das vossas notícias, muito obrigada. E temos Etienne Gomes Domingos, que já se está a tornar um Washington Foradense assíduo a assistir aqui ao nosso programa. Eu acredito que ele assiste praticamente todos os dias e eu sei que ele nos assiste a partir da Rússia. Portanto, eu deixo aqui outra vez esta pergunta. O Intelligence, The Economist Intelligence Unit do Reino Unido classificou Angola como um dos países mais autoritários do mundo, e neste grupo dos países mais autoritários do mundo estão a Coreia do Norte como líder, estão o Zimbábue, República Democrática do Congo e Moçambique, além de Angola. Portanto, aqui aos nossos internautas de Angola e Moçambique, consideram esta classificação justa? É justo dizer que Angola e Moçambique fazem parte dos países mais autoritários do mundo? Diga de sua justiça. E falando em Moçambique, é exatamente o próximo país de que vamos falar. O Fundo Monetário Internacional continua longe de retomar o apoio direto ao orçamento de Estado, suspenso desde 2016, devido ao escândalo das dívidas ocultas
avaliadas em 2.000,2 milhões de dólares. Portanto, 2.2 mil milhões de dólares é a avaliação em que está feita este escândalo das dívidas ocultas. O representante do FMI em Moçambique, Alexis Meyer Circle, disse num evento organizado na semana passada pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, que em causa está o facto de a instituição e o governo não terem chegado ainda a acordo nas conversações que visam retomar o apoio direto. Meyer Circle disse que, e eu cito, infelizmente não posso prever o futuro, não sei como essas conversas irão acontecer, mas de qualquer forma, o que posso dizer é que nós temos todas as discussões técnicas. Fim de citação. Entretanto, Meyer Circle lembrou que o FMI continua a apoiar a assistência financeira desde 2019, ano em que o país foi assolado por 2 ciclones no âmbito do instrumento do crédito rápido, o RCF, aliás, que é na sigla inglesa. Portanto, Moçambique tem o apoio do FMI em assistência financeira desde 2019, depois dos ciclones que atingiram o país, mas o FMI ainda não chegou a acordo para apoiar o orçamento de Estado. Vale a pena recordar também que o julgamento dos envolvidos no caso das dívidas ocultas inicia a 23 de agosto, portanto falta já pouco tempo. Ainda em Moçambique, uma presumível tentativa de roubo de combustível terá provocado um derrame nas águas da Baía de Pemba, província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, levando a população a retirar o líquido para uso particular, disseram as autoridades. O diretor de infraestruturas de Cabo Delgado, norte, Wali, disse ontem que o despejo de combustível terá acontecido quando desconhecidos protagonizavam um roubo no porto de Pemba para descarregar num barco. O Ali avançou que se chegou a admitir a hipótese de a descarga ter sido provocada pela vandalização de uma conduta de combustível na petrolífera estatal moçambicana Petromoc, mas essa possibilidade foi afastada. Uma equipa multissetorial está no terreno para apurar as circunstâncias do derrame, sendo prematuro adiantar com precisão os contornos do caso, prosseguiu Norte Wali. Portanto, este caso aqui de Pemba, em que terá havido um roubo que provocou um derrame de combustível aqui na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Antes de continuarmos, nós ainda vamos falar de São Tomé e Príncipe, vamos falar do Brasil, vamos falar também da Nigéria e de ataques terroristas no Níger. Mas antes disso, temos mais gente ligada a nós. Temos Cimento Queimado Texim, fala-nos do Brasil. Maria de Lourdes Moreira concorda com a classificação e ela diz que falta a Guiné-Bissau entrar também. Justo Chivas diz, boa tarde Mayra, ligada a partir do Uambo, também concorda com a classificação do The Economist Intelligence Unit. É tu Mudieto. Brasil, Adriano de Cantor a partir de Luanda, Isaac Kalikemala em Malange, Académia Bantaba diz que eu tenho voz e ouro. Muito obrigada por estas palavras, e esta voz só faz sentido se houver pessoas como o Académia Bantaba ou a Académia, neste caso de facto não sei se é homem ou mulher, para nos ouvir, e todos vocês, todos os Washington foradenses que se ligam a nós de segunda a sexta-feira. Raimundo João Soalehe fala de Moçambique, Nampula, distrito de Nacala Porto, e ele diz, o Etu Mudieto diz, são autoritários e muito mais, respondendo a esta questão. O The Economist Intelligence Unit, que é um índice, que faz um índice da democracia e está baseado no Reino Unido, colocou Angola e Moçambique no grupo dos países mais autoritários do mundo, e nesse grupo estão também a Coreia do Norte, que é o líder, temos Zimbábue, República Democrática do Congo, além de Angola e Moçambique. E a minha questão é, concorda com esta classificação? É justo colocar Angola e Moçambique neste grupo? E temos aqui muitos Washington foradenses que dizem que sim.
Edna Sacramento diz que a África tem tudo para ser bem-sucedido, só não entende o porquê disso tudo. Portanto, só não entende porque que a África não é bem-sucedida, apesar de ter tudo. Leopoldino Andrade pergunta se há alguma informação sobre São Tomé. Sim, senhor Leopoldino. Aguente-se aí mais um bocadinho. António Guepi, Zimbábue. No meu ponto de vista, diz António, esta classificação é justa, pois em Angola não há liberdade. Todo aquele que fala a verdade em Angola é inimigo de quem governa, diz António Guepi, Zimbábue. Pois bem, nós já vamos avançar, já vejo aqui muita gente a perguntar sobre os seus países, há informação deste ou daquele, já lá vamos, vamos então até São Tomé e Príncipe, onde a segunda volta da eleição presidencial poderá não realizar-se no domingo, ante a indefinição do Tribunal Constitucional em torno dos resultados da primeira volta. Depois dos dois acórdãos com decisões opostas, um com 2 juízes a defender a recontagem dos votos, como pediu o terceiro candidato mais votado, Delfim Neves, e outro com 3 juízes a não aceitar o recurso. O Tribunal Constitucional voltou a reunir-se na sexta-feira e a votar no mesmo sentido, mas o presidente recusa-se a assinar o acórdão. Sendo assim, a campanha não começou no sábado e uma fonte da Comissão Eleitoral Nacional disse à Voz da América, sob anonimato, que tecnicamente é impossível realizar a eleição no domingo. Carlos Villanova, apoiado pela ADI na oposição, e Guilherme Posser da Costa, que tem o apoio do MLSTP-PSD no poder, foram os mais votados. A situação complica-se ainda mais porque, para alterar a data do voto, há que alterar a legislação, enquanto o Presidente da República, Evaristo Carvalho, termina o mandato a 3 de setembro. Na nossa emissão de rádio vamos ter mais informações, vai ser às 17 horas de São Tomé e Príncipe. Vale a pena lembrar que houve uma manifestação em São Tomé, em frente à presidência, à Casa da Presidência da República, e nessa manifestação muitos são-tomenses pediam que o presidente, tomasse uma posição e eles são contra a recontagem dos votos. Portanto, está aqui uma situação bem complicada em São Tomé e Príncipe, e eu partilho aqui esta reportagem que o nosso correspondente em São Tomé enviou dessa manifestação do povo pedindo que o presidente tome uma decisão. E Leopoldino Andrade pergunta se a comunidade internacional não deveria intervir na situação de São Tomé. Pois bem, é uma questão que fica. Temos aqui Gil Sandro Rosa Amor, que já não via há muito tempo, e ele está ligado a partir da Alemanha, como sempre, e ele diz que esta notícia não é boa para Angola e África. Com este tipo de classificação faz com que os investidores internacionais não vejam Angola como um bom país para se fazer negócio. E este é um comentário muito válido, sim. Tudo o que são notícias negativas repercutem, não é? Em outros sentidos. É uma bola de neve, sem dúvida. Lembrar também aqui, para quem perguntava sobre Cabo Verde, as notícias que nós temos de Cabo Verde, o presidente Jorge Fonseca esteve no Brasil para a inauguração do Museu da Língua Portuguesa, depois do museu ter ficado totalmente destruído em 2015 devido a um incêndio. Inaugurou-se este fim de semana, no sábado, o novo Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, no Brasil, e o presidente Jorge Carlos Fonseca, o presidente de Cabo Verde, encontrou-se com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília, e eles negociam um acordo de circulação entre os dois países, com uma possível visita de Bolsonaro a Cabo Verde nos próximos meses. O presidente de Cabo Verde marcou a presença na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, e num discurso ele defendeu as conquistas do último encontro da CPLP em Angola e pediu que o Brasil se esforce para que o acordo saia do papel. Portanto, estamos aqui a falar
destes acordos de livre circulação que os países da CPLP muito tentam resolver. Eu partilho também aqui esta reportagem do nosso correspondente em São Paulo, que tem também o discurso do presidente Jorge Carlos Fonseca, o presidente de Cabo Verde. Portanto, estas são as notícias de Cabo Verde que eu deixo aqui para os nossos internautas cabo-verdianos ou que se interessam por Cabo Verde e também os nossos internautas no Brasil e do Brasil. Aqui está. Vamos continuar com as notícias e falando do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro terá de explicar o bloqueio de jornalistas nas redes sociais. A decisão é da juíza do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que deu 10 dias para que Jair Bolsonaro se manifeste. O pedido foi apresentado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo na semana passada, no qual a associação afirma que desde 2018 65 jornalistas foram bloqueados da conta oficial do Presidente da República no Twitter, sendo 13 desses bloqueios em 2021. Na ação, a Abrage afirma ainda que, e eu cito, a conta de Bolsonaro no Twitter é de interesse público, na medida em que se caracteriza como canal de veiculação de atos praticados pelo Poder Executivo, e a restrição ao acesso é mais dramática quando se refere a jornalistas que têm no acesso à informação a principal ferramenta de trabalho. Fim de citação. Portanto, uma juíza concordou com este pedido da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e deu ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro 10 dias para que se pronuncie. Portanto, vamos ver se o presidente Jair Bolsonaro vai justificar porque é que bloqueou 65 jornalistas da sua conta no Twitter. Antes de continuarmos, Ezequiel Lourenço diz que não é apenas em Angola que a democracia enfrenta dificuldades. Aqui no Brasil está também em risco e nós acabamos mesmo agora de mencionar o Brasil. O Léo Andaléu, que é aqui o nosso colega, faz a produção de rádio para a Vozes da América em português e também produção de vídeo, diz que pena a equipa etíope não conquistou mais ouro hoje no evento feminino de 5.000 metros de corrida. Pelo menos tem bronze, então é melhor do que nada, diz Léo. É verdade, mais vale um na mão do que 2 a voar. Jorge Correia, boa tarde de Bruxelas, uma boa semana. Jorge Correia, meu conterrâneo, muito obrigada, Jorge. Boa semana para si também e para todos aqueles que nos assistem a partir dos vários cantos do mundo. Celo da Costa Nipsi, boa tarde. A ditadura em Angola já não tem vergonha, ou seja, o MPLA faz-nos faz bem entender e as televisões apoiam. Acho que o Celo queria dizer o MPLA faz o que bem entende e as televisões apoiam. Acho que é isso. Muito obrigada pelo seu comentário. José Ferreira diz quais as instituições mais autoritárias em Angola. Eu acho que ele coloca essa questão. Eu não tenho ainda essa informação, não vi o relatório ao detalhe, portanto, essa é uma pergunta que é boa e que eu vou também procurar a ver se o relatório entra em detalhe no que toca a que instituições são mais autoritárias dentro do país. A Sanito Gotas diz que Moçambique é um país autoritário sem dúvidas, o poder está bem centralizado. Muito obrigada também pelo seu comentário. Elsinga Dalva, diretamente de Moscovo, na Rússia. Uma boa tarde a todos os internautas que seguem a VOA. Muito boa tarde ao Elsinga Dalva. O Titus Mateus também nos está a assistir. Boa tarde. Estevão Rodrigues, eu acabo de falar de Cabo Verde e partilhei mais em baixo esta reportagem em vídeo do presidente Jorge Carlos Fonseca no Brasil, ele que pede que haja um acordo de livre circulação entre o Brasil e Cabo Verde. Vamos continuar com as notícias, nós temos mais ou menos 5 minutos até o nosso programa acabar. Vamos até à Nigéria, onde os médicos dos hospitais estatais iniciaram esta segunda-feira uma greve por melhores salários
benefícios de seguros e em protesto pelas instalações precárias, disseram os líderes sindicais, quando o país enfrenta uma terceira vaga de coronavírus. A greve da Associação Nacional de Médicos Residentes, que representa cerca de 40% dos médicos do país mais populoso de África, é a mais recente de uma série de paragens de trabalho do pessoal médico. A associação diz que a paragem destina-se a pressionar o governo a honrar o seu acordo sobre pagamentos em atraso, subsídio de risco e benefícios de seguro para as famílias dos médicos que morreram vítimas do coronavírus. Há cerca de 42 mil médicos na Nigéria, dos quais 16 mil são médicos residentes. Portanto, uma boa fatia dos médicos que estão em greve afeta naturalmente o país mais populoso de África. No Níger, 15 soldados foram mortos e mais 6 estão desaparecidos após um ataque terrorista no sudoeste do país, perto da fronteira com o Burkina Faso, anunciou o Ministério da Defesa. Os soldados foram primeiro emboscados e mais tarde atingidos por um dispositivo explosivo improvisado quando tentavam evacuar os seus feridos no ataque de sábado. O Ministério disse que aviões militares apoiaram as forças terrestres na busca pelos atacantes. A região onde se registrou o ataque, Torodi, situa-se ao longo das fronteiras do Níger, Burkina Faso e Mali e está sujeita a ataques frequentes do Estado Islâmico no Grande Sahara e do grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos da Al-Qaeda, a maior aliança jihadista do Sahel. Os suspeitos de ataques jihadistas têm cada vez mais como alvo civis naquela região, um vasto e árido território. O continente de 1.200, aliás, um contingente de 1.200 soldados chadianos está destacado na região das Três Fronteiras como parte de uma força multinacional reunida pelo grupo G5 Sahel, que inclui o Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritânia e Níger. Portanto, este sábado houve mais um ataque terrorista no sudoeste do Níger e 15 soldados foram mortos. Na Zâmbia, o presidente Edgar Lungu ordenou o destacamento dos militares a trabalhar com a Polícia Nacional para reprimir a violência eleitoral antes das eleições de 12 de agosto. Em várias partes do país, apoiantes da Frente Patriótica e da oposição do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional entraram em confronto. Há episódios de violência na capital zambiana, Lusaka, bem como nas províncias do Norte, Sul e Muxinga. Embora a Comissão Eleitoral tenha proibido os comícios como parte das medidas para limitar a propagação do coronavírus, os confrontos entre os partidos políticos opostos sobrecarregaram a polícia. Grupos da sociedade civil descreveram a decisão como um ato de desespero. O Grupo de Direitos Humanos Amnistia Internacional afirmou num relatório recente que o governo zambiano tinha se tornado cada vez mais intolerante à dissidência desde que Lungu substituiu Michael Sata após a sua morte em 2014. Lungu, de 64 anos, concorre a um segundo mandato nas eleições de 12 de agosto, enquanto o país rico em cobre luta contra os males económicos. O principal rival de Lungu, Hakainde Hichilema, foi detido várias vezes desde que começou a disputar o lugar de topo. Antes de continuarmos com mais alguns títulos que marcam este dia 2 de agosto, vamos ver quem é que se juntou a nós entretanto. Temos, portanto, outro comentário de Ezequiel Lourenço, diz que é preciso aprofundar bastante o conhecimento da política brasileira. Nos últimos anos virou uma salada muito grande, difícil de se compreender. Malay Malamine, obrigada, diz Malay Malamine. Eu é que agradeço a companhia do Malay e de todas as outras pessoas que estão connosco. E temos Cláudia Dias acompanhando o partido de Lisboa em Portugal. Muito bem-vinda, Cláudia. Como eu disse, estamos mesmo a chegar ao fim e vou ler aqui mais alguns dos títulos que marcam esta nossa segunda-feira. Na Tunísia, as forças de segurança prenderam 2 deputados de um partido islamista que se opunha à tomada de poder do presidente Kais Saied. A detenção ocorreu um dia após a detenção de um deputado independente. Vale a pena lembrar que
há uma semana foi demitido o primeiro-ministro e foi suspenso do Parlamento por 30 dias. Portanto, o primeiro-ministro foi demitido e foi suspenso do Parlamento por 30 dias e o presidente Sayed ainda tem de nomear um novo primeiro-ministro. Ele rejeitou acusações de que encenou um golpe e disse que agiu dentro da Constituição, o que permite ao chefe de Estado tomar medidas excepcionais não especificadas no caso de uma ameaça iminente. O presidente Sayed diz também que vai fazer uma repressão à corrupção, acusando 460 empresários de desvio de fundos. Sayed salientou na sexta-feira que odeia a ditadura e que não havia nada a temer no que diz respeito às liberdades e direitos, aliás, na Tunísia. No que toca aos Jogos Olímpicos, é impossível nós fecharmos este programa sem falarmos dos Jogos Olímpicos. A ginasta americana Simone Biles participa amanhã na final da prova de trave, naquela que será a sua segunda participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O anúncio foi feito hoje pela Federação de Ginástica dos Estados Unidos, depois de Biles ter abandonado a primeira prova em que participou e ter ficado de fora de duas finais. Na semana passada, Simone Biles revelou que o seu corpo e a mente não estavam em sintonia, o que ela chamou de twisties, e demonstrou isso com imagens de treinos que ela partilhou nas redes sociais. Ela também anunciou que teria que cuidar da sua saúde mental antes de voltar à competição. Simone Biles chegou aos Jogos Olímpicos como a grande estrela da prova e da delegação americana e candidata a pelo menos 5 medalhas de ouro, o que não aconteceu em virtude de ter desistido de 2 provas, enquanto ganhou até agora uma medalha de prata. Se quiserem ver mais informações sobre os Jogos Olímpicos, vão ao nosso website www.voaportugues.com ou então simplesmente sigam este link que eu vou partilhar agora aqui, que é o link em que temos fotografias, reportagens em vídeo e também as notícias, as últimas, sobre os nossos atletas na competição dos Jogos Olímpicos em Tóquio. Lembrar também que esta semana é semana de Angola Saúde em Foco. Vamos falar de saúde, vamos falar de hepatites. Muito importante falarmos de hepatites e porque é importante também a sua opinião, as suas perguntas são importantes. Inscrevam-se. Nós contamos convosco, nós contamos com a vossa participação. Inscrevam-se para o WhatsApp da VOA, é +1 202 251 9466, é o WhatsApp da VOA. Nós contamos com a participação dos internautas. Coloquem questões aos nossos especialistas, sugestões, comentários, são todos bem-vindos. E numa nota muito rápida, no website da VOA, o que é que está trending, o que é que as pessoas estão à procura, a ler mais. Uma notícia triste que marcou este fim de semana foi a morte de Jacob Desvarieux, o líder do grupo Kassav. E esta notícia é de facto a notícia que mais marcou o fim de semana e que os nossos internautas estão a ler mais. Eu partilho aqui caso ainda não tenha visto. Obrigada a todos pela companhia. A Cláudia Dias pede o contacto do WhatsApp da VOA, +1 202 251 9466. Eu partilhei num comentário, pelo que poderão ver esse comentário assim que a nossa emissão terminar. Continuação de uma semana com muito boa disposição, muita saúde, sucesso profissional, e amanhã há mais Washington Fora de Horas, portanto continue ligado a nós.